Olá, meu nome é Márcio Martins, sou aluno do primeiro semestre do curso de licenciatura em computação e faço parte da equipe 3, que é composta por Albino Magalhães, Eliane Alves, Márcio Martins, Matias Alves e Wênis Fidelis. E vamos falar sobre o filósofo Henri Lakatos. Bem, nessa primeira parte eu vou falar sobre a história de Henri Lakatos e sobre a metodologia dos programas de investigação científica. Henri Lakatos nasceu na Hungria em 1922. Estudou em Budapeste, Moscou e Cambridge, onde fez doutorado em 1958. Foi um influente filósofo da ciência e da matemática. Assim como Popper, foi também professor de lógica na Escola de Economia de Londres durante vários anos. Morreu em 1974. Ele nasceu em uma família judia em 1922. Seu verdadeiro nome era Henri Lipschitz. Devido à sua vida, que era sempre dominada pelo caos resultante do poder nazista, ele teve que mudar seu nome de Henri Lipschitz para Henri Monard. Assim ele conseguiu sobreviver enquanto outros milhares de judeus húngaros eram levados para campos de concentração, incluindo a sua mãe e a sua avó, que morreram lá, nesses campos de concentração. Quando a guerra terminou, Henry percebeu que teria problemas se usasse suas roupas que tinham as iniciais IL. Então ele teve que mudar seu sobrenome novamente para Henri Lakatos. Foi aí que surgiu o nome, Henri Lakatos. Agora, a metodologia dos programas de investigação científica. O que é essa metodologia dos programas de investigação científica? Lakatos, ele elaborava programas de pesquisa, onde reunia várias teorias, mesmo aquelas teorias falseadas por outros filósofos. Ele não excluía nenhuma delas. Ele unia todas e estudava, investigava todas essas teorias a respeito de um novo tema que ele estava estudando. E Lakatos tinha o mesmo pensamento de Popper. Popper também não excluía essas teorias. E os dois, eles acreditavam que novas teorias deveriam surgir para confirmar antigos fatos. Então, a semelhança entre os dois era essa. E o desenvolvimento da ciência se dava pela metodologia dos programas de pesquisa. Então, a ciência se desenvolvia através desse método de pesquisa que Lakatos elaborou. Nesse sexto slide, temos uma figura onde se tem aqui um núcleo rígido e ao redor temos um cinturão protetor que contorna esse núcleo rígido. Esse núcleo rígido, digamos que sejam todas as hipóteses, as teorias, todas elas, mesmo aquelas que foram falseadas por outros filósofos, estão todas nesse núcleo firme. E esse cinturão protetor são as hipóteses e teorias auxiliares, sobre cuja base se estabelecem as condições iniciais. Então, já está falando o nome, cinturão protetor. Ele protege todas essas teorias que estão no núcleo rígido. Vamos supor que isso seja um muro. Esse cinturão protetor seja um muro e esse núcleo rígido seja um castelo que está entre esse muro. Então, justamente, esse cinturão está protegendo esse núcleo rígido, está protegendo essas teorias, confirmando essas teorias. Bem, essa foi a minha apresentação. Obrigado. Sou Eliane Alves, vou falar um pouco sobre a heurística e os programas de investigação científica do filósofo Lakatos. Lakatos afirma que há casos em que a teoria não apresenta condições suficientes de explicar os fatos, surgindo hipóteses com o objetivo de proteger o núcleo firme das ideias. Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção
e a resolução de problemas. A heurística positiva nos dizem quais são os caminhos que devem ser seguidos. As pesquisas científicas de Lakatos, a filosofia da ciência e da história da ciência se tornam próximas, com críticas para as diferentes concepções de metodologia, com distinção de dois tipos de história, interna e externa. A heurística negativa é a exigência de que, durante o desenvolvimento do programa, o núcleo deve permanecer intacto. Isola um núcleo duro de preposição que não estão expostas à falsificação. Estas proposições são aceitas por convenção e dadas como irrefutáveis por aqueles que implementam o programa de pesquisa. A heurística negativa nos dizem quais são os caminhos que devem ser evitados. O programa de investigação consiste em regras metodológicas. As teorias não são consideradas isoladamente como um sistema que pode resistir às instâncias falseadoras que estivessem isoladas uma das outras. Programas de investigação científica. A ciência avançará de modo mais eficaz se as teorias estiverem bem estruturadas. Lakatos demonstrou que a não refutação das teorias permitiu o progresso da ciência, onde a ciência avançará eficiente se as teorias forem bem estruturadas como elas devem ser desenvolvidas e entendidas. Um programa lakatosiano de pesquisa é uma estrutura que serve como um guia de futuras pesquisas, tanto positiva como negativa. A heurística negativa de um programa que envolve a estipulação não pode rejeitar ou modificar suposições básicas, subjacentes ao programa, seu núcleo central. O núcleo é protegido contra a falsificação por um cinturão protetor de hipóteses auxiliares, condições iniciais. A metodologia dos programas de pesquisas lakatosianos estabelece que o programa deve possuir núcleo, um conjunto de leis irrefutáveis, que são princípios fundamentais de uma teoria. Foi mantendo o núcleo rígido, programa de pesquisa, cinturão de proteção, que possui um conjunto de hipóteses e condições de serem refutadas, protegendo o núcleo, evitando com que os pesquisadores fiquem confusos. Olá, eu sou Albino Magalhães. Vou dar continuidade aos slides que minha colega Elione apresentou anteriormente e irei falar sobre os programas de investigações científicas de Lakatos. Agora eu irei falar sobre o núcleo central, a heurística positiva e negativa do programa de investigação científica de Lakatos. Eu trouxe essa imagem para representar melhor esses programas de investigações. Vou começar pelo núcleo, que é esse ponto amarelo mostrado aqui na imagem, pois ele é um conjunto de proposições metafísicas, proposições que, por decisões metodológicas, são dadas como não testáveis. Já a heurística, como disse minha colega Elione nos slides anteriormente, significa um conjunto de regras metodológicas que pode ser visto como a conjunção. Aí é separado por heurística positiva e negativa. A positiva são regras que indicam as direções a serem seguidas. Já a heurística negativa consiste em regras que nos dizem quais as direções de pesquisas que devem serem evitadas, não devem ser feitas. Na sequência, eu vou trazer 5 características dos programas de pesquisas científicas de Lakatos, como é o tema do nosso trabalho. O primeiro é o grau de consistência, pois um programa de pesquisa deve possuir um grau de consistência que envolve a preparação de um projeto definido para futuras pesquisas. Em segundo lugar, são os fenômenos, pois um programa de pesquisa deve levar à descoberta de novos fenômenos.
pelo menos ocasionalmente. Em terceiro, vou falar sobre a qualificação, pois um programa de pesquisa deve satisfazer ambas as condições se pretende qualificar-se como científico. E por último, vou falar aqui sobre as modificações ou adições. As modificações ou adições ao cinturão protetor. O cinturão protetor é essa parte que protege todo esse projeto, no caso a imagem que eu estou mostrando aqui, a parte externa. As modificações ou adições ao cinturão protetor de um programa de investigação devem ser comprovadas, testadas de forma independente. Agora eu irei passar para o meu colega Wenis para ele dar continuidade ao nosso trabalho. Meu nome é Wenis, fiquei aqui com a parte 4. Vou falar aqui um pouco sobre a comparação de programas de pesquisa e sobre a heurística positiva e negativa. Em suas reflexões sobre o desenvolvimento da ciência, Lakatos propõe que o progresso científico seja encaminhado através do que ele denomina de programa de pesquisa. A competição entre vários programas é uma característica do processo de desenvolvimento científico. A avaliação objetiva do crescimento do conhecimento científico, ela deve ser realizada em termos de mudanças progressivas ou regressivas para séries de teorias científicas dentro de um programa de pesquisa. Os programas de pesquisa, em linhas gerais, eles são diretrizes metodológicas responsáveis pela decisão acerca da construção e modificação das teorias. É neles que as teorias sobrevivem e continuamente se desenvolvem. As teorias, elas não são elementos isolados, mas pertencentes a um determinado programa. Um programa de pesquisa, ele só consiste de regras metodológicas que nos dizem quais são os caminhos que devem ser evitados por uma teoria. Quanto tempo deve passar até que se possa decidir que um programa degenerou gravemente e que ele é incapaz de levar à descoberta de novos fenômenos? Só com o tempo e a usabilidade do programa é que poderemos afirmar se ele está apto a desenvolver aquilo para o qual ele foi projetado ou se o mesmo contém falhas, para que assim elas possam ser melhoradas, né? E com o passar do tempo vão acontecendo novos fenômenos que esse programa ele já não consegue mais captar. E assim teria que ser feita uma nova versão que conseguisse captar esses fenômenos e o programa antigo ele ia ficando obsoleto. Segundo Lakatos, a caracterização de um programa como refutado por outro rival não é um processo instantâneo, mas sim histórico. Somente se pode chamar de crucial uma experiência quando se verifica por uma longa visão retrospectiva que o programa vitorioso é corroborado pela experiência, enquanto um rival fracassa em sua explicação. Logo, uma anomalia é assim reconhecida à luz de um programa que a supere, enquanto outros programas concorrentes eles fracassam em explicá-la. Nesse caso, temos um programa de pesquisa progressivo conduzindo previamente um excesso de conteúdo teórico e empírico, corroborado preferencialmente aos exemplos refutados, frente a um programa degenerativo que deve infalivelmente planejar suas teorias, auxiliar na esteira dos fatos sem antecipar os outros. A heurística positiva e negativa. A heurística negativa, ela é uma exigência de que, durante o desenvolvimento do programa, o núcleo ele deve permanecer intacto, isolado, e um núcleo duro, de proposição que não estão expostas à falsificação. Estas proposições, elas são aceitas por convenção e dadas como irrefutáveis por aqueles que implementam o programa de pesquisa. Em outras palavras,
A heurística negativa, ela prescreve que caminhos o cientista não deve seguir. A positiva, ela transforma possíveis anomalias em algo que ele seja corroborado pela teoria vigente. Eles indicam os caminhos que podem ser seguidos. Os primeiros trabalhos de um programa de pesquisa, eles são realizados sem levar em conta as aparentes falsificações que o mesmo poderá sofrer. Quando um programa se desenvolve e chega a um ponto onde é adequado submetê-lo a provas observacionais, segundo Lakatos, são as confirmações e não as falsificações que possuem importância vital. A heurística positiva, ela consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as variantes refutáveis do programa de pesquisa e sobre como modificar e sofisticar o cinto de proteção. Como os programas de pesquisa têm desde o início um oceano de anomalias, a heurística positiva ela impede que os cientistas se confundam, indicando assim caminhos que poderão lentamente explicá-las e transformá-las em corroborações. O desenvolvimento do programa inclui uma sucessão de modelos crescentes em complexidade, procurando cada vez mais se aproximar da realidade. Olá, meu nome é Martins Alves e vou falar um pouco sobre o pensamento de Lakatos em 3 pontos. O primeiro deles é Lakatos, programa de pesquisa. O segundo, mudanças dentro dos programas de pesquisa. E o terceiro, a metodologia dos programas de pesquisa. Lakatos, programa de pesquisa. Para se entender o programa de pesquisa em Lakatos, é necessário de 2 pontos. O primeiro deles é o núcleo firme, ou núcleo duro, que é um núcleo irredutível de hipóteses básicas das teorias levantadas, que no caso é irrefutável. Mas, quando ele é refutado, o programa cai. O segundo ponto é o cinturão protetor, que são hipóteses auxiliares que podem ser reformuladas em função de anomalias, e como o próprio nome diz, serve para proteger o núcleo duro. No próximo slide citarei alguns exemplos de núcleos firmes e seus cinturões protetores. No programa Ptolomaico, núcleo firme, Terra como sistema de referência para os movimentos celestes. O seu cinturão protetor, corpos celestes têm movimentos obtidos da composição de movimentos circunferenciais, anomalias resolvidas pela modificação dos parâmetros dos movimentos circunferenciais, componentes ou pela introdução de um novo componente. No programa Copernicano, núcleo firme, esfera das estrelas como sistema de referência para os movimentos celestes. O seu cinturão protetor, necessidade de um desenvolvimento de uma mecânica adequada à hipótese da Terra móvel e novos instrumentos de observação astronômica, capazes de detectar as previstas variações no tamanho aparente dos planetas e as fases de Vênus. Mudanças dentro dos programas de pesquisa. Para se entender o programa de pesquisa em Lakatos, é necessário o uso de 2 pontos, o progressivo e o regressivo. Quando o programa é regressivo, as modificações no cinturão de proteção levam à previsão de novos fatos. Esse programa é dividido em 2 partes. O primeiro é o teoricamente progressivo, que são novas previsões, e o segundo, o empiricamente progressivo, que é o fortalecimento das previsões. O outro tipo de programa é o regressivo, ou degenerativo. Um programa é considerado regressivo quando acrescenta ajustes que não prevêem nenhum fato novo, ou se prevê, este fato não é rígido. Programa de degeneração. Lakatos afirma que num programa de investigação progressivo, a teoria conduz à descoberta de fatos novos. Nos programas degenerativos, contudo, as teorias são fabricadas meramente para enquadrar fatos conhecidos. Lakatos quis dizer com isso que num programa de investigação progressivo, a teoria irá conduzir à descoberta de fatos novos. Então, esses fatos serão adicionados à teoria para que a mesma seja comprovada. Já no programa degenerativo, essas teorias são feitas meramente para fatos conhecidos, que não vão acrescentar em nada
os fatos, já tenho um conhecimento sobre eles. A metodologia dos programas de pesquisa. O progresso do conhecimento se dá através do embate entre os programas progressivos e regressivos. Para superar esse embate, é necessário o uso da racionalidade, que é um processo lento, gradativo e contínuo. Quando se usa a racionalidade, pode-se juntar os dois programas de pesquisa na construção do progresso do conhecimento. Bom, espero que tenham entendido o que eu quis repassar sobre esses 3 pontos de Lactus e obrigado.